estar em vários atendimentos, todos nós aqui estamos. Aí eu estava disponível no horário e a escola de vocês solicitou formações e cá estamos. Então aqui no site a gente é amigo de todo mundo aqui. A gente se ajuda o amiguinho, né? Precisou um assessor, um colega precisou, outro assessor entra para fazer a formação e dar contribuições, né? Então, hoje de manhã eu trabalhei com o pessoal do Fundamental Anos Finais. Eu acho que a Adriana estava presente, né, Adri? Estava. Sim. E a professora Eliana também estava presente, que eu lembro dela, que ela está aparecendo aqui na minha janela. Então, professoras, a gente vai ter uma discussão bem parecida, né? E no final, parecida com a que a gente fez no Fundamental Anos Finais, porque a BNCC é uma coisa só, né? Então, o foco, né, da BNCC, como para todos os segmentos de ensino, é o mesmo. Então, talvez ali algumas partes vai ficar repetitivo ali para vocês, mas no final, eu gostaria de apresentar, eu montei um outro arquivo. Oi, quem falou? Dani? Oi, Dani? Eu. Sim. Porque, na verdade, quem estava de manhã e está agora é só o Eliana, né, o Eliana? Eu acho que sim, e a Adriana. Adriana, desculpa, esqueci de ser. Deixa eu só fazer uma questão. Ana Cláudia tá aí? Estou. De Mercélia? Eu tô também. Adinho, tô vendo. Ana Cláudia, a Kênia? A Lúcia, eu já vi. Gisele, cadê tu? Fazendo chamada presente. Gisele, faz dia que eu não te vejo, velho. Uai, ontem não me viu, não? Não. Uai, eu tava na reunião ontem. Tava tomando um negócio pra Dina. Ah, tá. Não, mas não achei que você não tava, não. Só porque eu tô sentindo... Gente, eu tô carente de vocês mesmo, viu? Aqui. Pode ficar à vontade, Wanda. Ué, caiu a conexão dele, será? O áudio está desligado. Eu tava falando no microfone desligado. Tava falando com o microfone desligado. Eu tava comentando que, como a BNCC é um documento que norteia a educação básica como um todo, então, alguns pontos são equivalentes. O que eu vou fazer no final da formação aqui, como eu vi que ficaria muito parecido, o Rafa comentou que tinha professoras que também iam participar novamente, então eu preparei ali um outro material que ele traz algumas mudanças da BNCC antiga para versão mais atualizada, para a gente fazer depois um comparativo. Mas é uma coisa rápida, só para a gente deixar no final, tá? Para a gente trazer alguma novidade para as professoras também que já viram hoje de manhã, tá? Então, gente, né, como eu comentei hoje de manhã, né, eu também sou professor, atuei na educação básica durante 10 anos e tenho bastante conhecimento de causa aí, fui professor dos anos finais no ensino fundamental durante um tempinho, mas a minha maior experiência foi sempre no ensino médio, né? E agora que eu estou mergulhando aí no universo da educação infantil e dos anos iniciais. Eu sou aqui do Paraná mesmo, então vocês vão notar o meu sotaque de leite quente, que lá é dentro da gente, né? Que é bem diferente de vocês. E vamos lá. Então, gente, me avisa quando aparecer a minha tela para vocês, tá? Eu acho que apareceu. Apareceu. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho, né, sobre a BNCC na educação infantil e no ensino fundamental e o perfil do professor e gestor na atualidade. Então, coloquei aqui uma frasezinha, né, sobre a função do professor, né? O professor torna-se um animador da inteligência coletiva dos grupos que estão ao seu encargo. Sua atividade será centrada no acompanhamento e na gestão das aprendizagens, o incitamento à troca dos saberes, a mediação relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos percursos da aprendizagem e etc. Então, isso, veja, é uma frase lá do Levi, de 1999, né? Então, desde 1999 já tem essa discussão aí, né, sobre mediação da aprendizagem, né, o professor como mediador.
olha só, a Kemily voltou. Boa tarde, Kemily. A Kemily vai ver algumas coisas novamente, tá? Então, né, a gente já tem aí essas discussões que já estão sendo levantadas, né, do professor como mediador do conhecimento, o professor, né, como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, não só aquele que conduz, mas também que aprende, né, desde lá de 1999. Então, hoje de manhã eu comentei, né, com os professores no período matutino, né, que quando eu fiz a graduação, eu tinha uma tendência, né, naquela época, lá em 2007, 2008, 2010, até 2010, eu vivenciei, como aluno da graduação, como, né, acadêmico, uma tendência, né, que eu ficava todo apavorado. Quando os professores lá da disciplina de estágio mandavam fazer uma aula, né, que era a aula construtivista, né, apavorava todo mundo, a gente ficava doidão pesquisando sobre o construtivismo e se falava muito de aulas construtivistas, abordagem construtivista, como dar uma aula de ciências no ensino fundamental nos finais, utilizando o construtivismo. E, naquela época, para mim, educação era construtivismo, né? Hoje, né, a gente está notando aí um movimento também, principalmente depois agora do ano de 2020, né, sobre, por exemplo, tendências educacionais diferentes, que nós não conhecíamos. Por exemplo, o ensino híbrido, né, que é a modalidade de ensino aí que a gente vai encarar quando as aulas normalizarem, né, a gente vai ter o ensino híbrido em primeiro momento, depois que a gente vai voltar 100% presencial. Então, a educação, ela tem esses movimentos, ela tem ela vai acompanhando tendências, né. Em 2017, né, foi expedido um documento norteador da educação básica, que é a BNCC, né? Então, a BNCC, ela foi construída ao longo dos anos, né? Ela se baseou em outros documentos, e qual que é o objetivo da BNCC? É trazer uma equidade, garantir equidade na educação nacional, para a educação básica, né? Por quê? Assim como a gente comentou hoje de manhã, né, nós sabemos que o Brasil é um país muito diverso, né? Até hoje pela manhã a gente estava conversando e a gente comentou, né? Por exemplo, uma vez que eu fui para Goiânia, era 35 graus, quando eu cheguei em Curitiba estava 12 graus, eu tomei um choque térmico, fiquei com a garganta inflamada na hora. Então, o Brasil é um continente, tem muita diversidade, né? De sotaques, tem diversidade de culturas, né? E a diversidade também das formas de educar, né, de alfabetizar, né? Se a gente pegar a alfabetização aqui do Sul, ela é muito diferente da alfabetização, por exemplo, lá do Nordeste, né? Aqui para o Sul a tendência é muito mais clássica de alfabetização, né? Quanto mais para o Norte for, a gente tem formas de alfabetização mais arrojadas, então a gente tem essa diversidade cultural muito forte no Brasil. O que isso causa? Causa, né, a nossa cultura, o brasileiro é assim, é diverso, né? Mas também causa problemas para a educação, porque fica muito, a educação fica dispar, né? Então vai ter lugares com uma qualidade, lugares com outra. Então a BNCC, ela surge para impor, né, para nortear, normalizar essas questões. Então, a partir, né, do ano de 2021, a gente já tem que trabalhar, né, de acordo com a BNCC. A partir de 2022, a gente já vai inserir a parte do projeto de vida, né? Então, muda muita coisa para o ano que vem, né? A nossa dinâmica vai mudar. Então, agora a gente está vivendo essa tendência. E quando nós falamos na BNCC, né, que é esse documento importantíssimo, vem duas palavras na nossa cabeça, né? Que elas estão aparecendo, elas estão entrando cada vez mais em voga, né? Até se vocês entram dentro do portal do professor, do SAI, né? Se vocês entram dentro de outros recursos lá, por exemplo, dentro do componente curricular do AVA, né? E enviam uma questão e uma trilha de aprendizagem para as professoras de quarto e quinto ano, né? Dos anos iniciais, para português e matemática. O que vocês vão ver? Vocês vão ver lá que aquelas questões, elas têm habilidades e competências, certo? Então, agora, a tendência educacional aí no Brasil, né, além das modalidades de ensino, por exemplo, ensino híbrido, trabalho por projetos, etc., nós vamos ter também o quê? O ensino pautado em habilidades e competências, certo? Então,
a gente vai começar aí a conversar sobre isso, né? Então, gente, a BNCC, né, ela foi construída e ela foi elencado 10 competências gerais, certo? 10 competências gerais. O documento, ele norteia, né, a educação através dessas 10 competências gerais, que estão apresentadas aqui nessa mandala, né? Então, a gente tem ali a competência geral do conhecimento, que valoriza e utiliza os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, né, para entender, explicar a realidade e continuar aprendendo, colaborar com a sociedade. Pensamento crítico e criativo, né, então o que é e para que serve. Repertório cultural, comunicação, cultura digital, projeto e trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Então, essas daqui são as 10 competências gerais. Então, se a gente for pensar um pouquinho, o nosso aluno, né, eu não sei se vocês trabalham desde o maternal 1, né, até os 5 anos, como que é o trabalho aí de vocês na escola? O Rafael não me passou essa informação. Vocês trabalham a partir de qual idade na educação infantil, professoras? 2 aninhos? 2 aninhos. Então, a partir dos 2 aninhos, né, até os 5 anos, eles permanecem 4 anos, daí de 1 ao 5º ano, mais 5 anos, né? Então, o aluno fica com vocês durante 9 anos, né? Será que a gente vai pegar essas 10 competências e vai dividir uma por ano, né, e vai sobrar um aninho ali para trabalhar alguma outra coisa? Será que é assim que funciona? Não, né? A gente não faz esse tipo de trabalho. Nós trabalhamos os objetos de estudo, né? E nós trabalhamos os campos de saber, né? Enfocando nessas competências, objetivando atingir essas competências. Então, essa daqui é a nossa mandala lá da BNCC. É interessante notar aqui, gente, se vocês, né, já tiveram a oportunidade de abrir o arquivo da BNCC, que os componentes curriculares, né, eles são as disciplinas, eles têm competências específicas dentro de cada área, certo? E nós também vamos ter competências específicas para a educação infantil. E isso é muito interessante. Essas que aparecem ali são as 10 competências gerais, certo? E eu coloquei aqui esse assunto porque depois a gente vai retomar isso, tá? E vamos pensar na nossa realidade. Então, a BNCC, ela elencou essas 10 competências gerais, né? E dentro de cada competência geral, nós vamos ter competências específicas, e para a gente atingir essas competências específicas e as gerais com o nosso aluno, né, a gente vai ter que trabalhar de que forma? Será que a gente vai trabalhar o conteúdo pelo conteúdo? Ou será que nós vamos ter que inovar na nossa forma de pensar, né? Será que a gente vai fazer o mesmo trabalho de sempre? Ou a gente vai ter que mudar um pouquinho o panorama, né? É essa pergunta que eu quero que vocês pensem. Será que a forma que eu vou trabalhar é a mesma forma de sempre? Ou a forma que nós, que já somos adultos, fomos educados lá no passado, né? Será que vai ser desse jeito? Ou será que a gente vai ter que mudar um pouquinho e nos modernizarmos, né? Tratando-se de uma tendência nova, então, provavelmente a gente vai ter que mudar algumas coisas e nos modernizarmos. Então, o que é uma competência para a BNCC? Bom, a competência para a BNCC, ela é definida como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, vejam só, gente, para nós atingirmos uma competência, né, a gente vai mobilizar conhecimentos e habilidades, né? E essa competência, quando eu sou competente para exercer uma função, né, eu posso ter o pleno exercício, né, da minha cidadania, eu posso ter competência para eu trabalhar, por exemplo, eu sou competente aqui, né, para trabalhar no SAI. Então, eu tenho algumas habilidades, né, que eu atinjo uma determinada competência. Então, competência é algo mais robusto, ele envolve ações, ele envolve conhecimentos, atitudes, valores, né? Então, vejam, né, como é algo subjetivo. Até as atitudes e os valores entram aqui para a gente analisar, né, o que é uma competência. Então, quando nós analisamos o nosso aluno, se ele é competente em algo, entra o lado subjetivo também, né? Que é muito interessante, né, que isso está relacionado à parte socioemocional. Então, a parte socioemocional entra na jogada também.
Então, né, e habilidade para a BNCC? Será que é a mesma coisa? É a mesma coisa? Então, segundo a própria BNCC, a habilidade, né, elas podem ser de 3 tipos: práticas, cognitivas e socioemocionais, que são atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Vejam como é parecida essa definição em relação do que é competência, muito próximo, né? O que a gente divide aqui? Que habilidade, elas são de 3 tipos: práticas, cognitivas e socioemocionais, né? E são atitudes, valores também, né? Então, também é algo um pouco subjetivo. Se a gente pega a definição lá do dicionário, habilidade é um substantivo feminino que indica a qualidade de uma pessoa hábil, que revela a capacidade para fazer alguma coisa. Ou, o conceito da habilidade está intimamente relacionado com aptidão para cumprir uma tarefa específica, com um determinado nível de destreza. Por exemplo, né, vamos imaginar a profissão de uma costureira, né? Você pode saber costurar, né? Quanto mais hábil for essa costureira, melhor o resultado que ela vai apresentar, né, nas suas produções. Então, a habilidade, ela envolve, né, uma aptidão para fazer algo, né? Então, se é uma aptidão, eu posso aprender a costurar, né? Eu posso pedir para minha mãe, que é costureira, me dar umas aulas e eu vou treinando, até que uma hora eu consigo construir e costurar uma camisa, né? Então, a habilidade é algo que nós construímos, que a gente adquire com a experiência prática diária. E agora, eu trago uma reflexão aqui que eu gostaria que vocês, especialistas aí, nessa etapa, né, me dissessem. O que vocês acham aí, né? Se, menos as professoras lá, que Emily, a Andréia, a outra professora que já estava pela manhã, que eu esqueci o nome dela, que ela não está mais aparecendo para mim, né? Vamos pensar um pouquinho aqui na questão, né, se andar é uma habilidade ou uma competência. As professoras aí da educação infantil, agora eu quero a participação delas. O que vocês acham, professores? Será que eu acho que é uma competência. Quem falou comigo? Que eu não vi? Eu, Ana Cláudia. Oi, Ana. E aí, por que você acha que é uma competência? Uai, porque a habilidade é algo, né, que a gente aprende, que a gente adquire, apesar que o andar também a gente aprende. Mas eu acho que é uma competência porque a gente já nasce com aquele intuito de andar, com aquela... Uma predisposição, talvez? Não sei. Uma predisposição? Legal. Alguém discorda da professora Daniela? Só a Adriana e a Kimberly que não podem falar, tá? Elas não podem. Alguém discorda da professora Daniela? Uai, como se diz, cada um tem sua opinião. Eu acho assim, pode ser uma habilidade falando. Vamos supor um exemplo. Se um bebezinho, ele nasce, não tem ninguém para poder auxiliar ele para poder andar, ele não vai aprender a andar sozinho. Então, ele precisa de uma ajuda e um auxílio para ele poder aprender a andar. Bom, é uma opinião. Realmente, Guardando aqui da Ana Cláudia. Gente, falando, agora só fugindo um pouquinho do tema, desculpa, às vezes eu dou umas fugidas de tema e eu escapo um pouquinho, mas eu tava lendo uma coisa que eu fiquei assustado esses dias. Eu tava vendo uma pesquisa de comparação, né, e remete um pouquinho ao que a professora de Mercélia falou, que é sobre a questão de crianças que vieram de centros de adoção, de abrigos, né, que eram bebezinhas que foram deixadas em abrigos e outras crianças que foram criadas, né, no convívio familiar desde bebês, né. Em termos cognitivos, as crianças que vêm lá de um abrigo sempre têm um atraso muito maior e uma defasagem muito maior, exatamente pela questão que a professora de Mercélia levantou, que é a questão dos estímulos externos. Então, o que eles apontavam na pesquisa? Que as crianças, elas passavam longas quantidades de boa parte do tempo, né, deitadinhas olhando para o teto branco. Então ela não tinha estímulo visual, ela não tinha estímulo auditivo, a não ser o choro de outras crianças, não tinha o estímulo tátil, enfim, né, e isso aí causava, né, uma defasagem que aparecia ao longo do desenvolvimento da criança, mesmo se ela já tivesse sido, né, posteriormente adotada, já no convívio educacional com outros alunos, né. Então, é algo que a gente deve lembrar, né,
os estímulos nessa faixa etária são muito, muito importantes. Mas aqui, né, a gente tem uma sequência de imagens que eu gostaria que vocês pensassem. Primeiro, a criancinha sentada, depois, né, começando ali, né, com as mãozinhas no chão, aí ela em pezinho, e depois já uma criança mais desenvolvida. Então, vejam só, gente. Eu não tenho muito o conhecimento de causa, mas a gente percebe... Um minutinho. A gente percebe... Wanderlei, Oi? a professora Daniela só pediu para avisar que ela está com um probleminha na conexão. É assim que der, ela entra de novo, tá? Tá bom, então. Obrigado. Joia. Então, quando a gente pensa na criancinha, né, nas primeiras etapas do desenvolvimento da criança, ela está deitadinha, né? Então, a primeira ação que a criança faz é mexer o pescocinho, né? Isso eu lembro que os meus priminhos faziam, né? E eu já vi outras crianças de outros amigos, né, fazendo um movimento com o pescocinho. Primeira coisa que ela tenta é mexer o pescoço, né? Ou seja, a musculatura das costas já começa a se desenvolver, né? Então, ela já vai ganhando ali, né, algumas habilidades porque ela começa a tentar se movimentar. Aí, a primeira ação efetiva que ela faz é ficar sentada, né? Então, ela tem a musculatura das costas já desenvolvida que permite ela ficar durinha e sentar, né? Então, primeiro ela firma o pescoço e senta, né? Nisso, ela já vai fazendo várias tentativas. A criança, ela age por tentativa e erro nessa faixa etária, né? Então, depois, né, que ela já ganha estrutura física, ganha força, desenvolve-se os músculos, depois de tanta tentativa e erro, ela já vai progredir. Ela passa, né, a tentar já dar os primeiros passinhos ali, engatinhando. Quando ela faz essas primeiras tentativas, ela já vai estimulando a musculatura dela a melhorar, né, e a se desenvolver. Então, quando se desenvolvem os músculos superiores, a criança engatinha. Depois, né, com o ato de engatinhar, os bracinhos puxam, as perninhas empurram, ela desenvolve os membros inferiores, que permite ela ficar em pé. Por isso que a criancinha fica, né, posição, parece que ela tá assim, um bonequinho, né, eu imagino assim, um bonequinho, porque ela tá de bracinhos e perninhas abertas e ela anda marchando, né. Depois que a criança ganha reforça essa musculatura, que ela fica em pé e anda. Então, a gente considera que andar é uma competência. Ela fica competente em andar, porque ela foi desenvolvendo habilidades no decorrer do seu desenvolvimento físico e motor, né? Então, ela vai estar competente para andar, porque ela desenvolveu habilidades passo a passo, né? Então, a professora Dani ali, ela acertou, né? Não que seja, né, certo e errado, mas ela supôs de forma correta. Então, andar, né, seria uma competência. Então, aqui para a gente diferenciar um pouquinho, habilidade, né, são direcionamentos específicos. Vanderlei, não é Oi. Dani, não. Meu nome é Ana Cláudia. Ana Cláudia? Oh, meu Deus. Ah, é verdade. A Dani foi que saiu. Tá aí Colégio Ápice, eu não sei o que aconteceu, que eu não consigo mudar pro meu nome de jeito nenhum, aí só aparece Colégio Ápice. É verdade, eu li ali Colégio Ápice e já pensei que era Dani. Desculpa. Tem nada. Então, a professora Ana. Então, gente, né, aqui a questão que nós temos aqui, né, é que habilidades são direcionamentos específicos, objetividade, prática, né, se desenvolve habilidades através da prática. E as competências, elas têm amplitude, autonomia, protagonismo, coordenação dessas habilidades. Então, quando a gente coordena as habilidades, a gente está competente, né? Então, gente, né? E na BNCC, né? Como que funciona na BNCC? As habilidades, elas expressam... Um minutinho aqui, gente. Elas expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares, certo? Então, lá na BNCC, o termo habilidade, né, nós temos várias habilidades para serem desenvolvidas, né, ao longo da trajetória da educação do nosso aluno. Então, elas expressam as aprendizagens que são essenciais e que devem ser asseguradas para o aluno. Então, aqui a gente vai ver um exemplo aqui da BNCC, do componente curricular de História. Então, aqui nós vamos ter, né, sempre a organização da competência, da habilidade, aliás, perdão, por um verbo, por um complemento e por um modificador. O verbo é
ele vai explicitar o processo cognitivo. Então, diferenciar, analisar, visualizar, criar, comparar, descrever, né? Todos esses verbos aí, eles têm uma ordem eles obedecem uma ordem hierárquica, digamos assim. Então, eles partem sempre dos menos complexos para os de nível maior de complexidade. Por exemplo, se a gente for pensar entre o verbo diferenciar e o verbo criar, o que será que é mais complexo? Criar, né? Porque para ele criar algo, desenvolver uma solução, ele já vai ter passado pelo reconhecimento, por diferenciação, por comparação, por análise, por avaliação, depois que ele vai lá para criação, que é algo mais robusto, né? A gente já vai ver qual que é a relação que esses verbos possuem. Então, primeiro verbo, né, ele vai dar esse comando do processo cognitivo. O complemento, ele vai trazer os objetos do conhecimento, e aqui vale lembrar, né, que objeto de conhecimento é o que a gente conhece como conteúdo, tá? Nós que somos aí mais antiguinhos, né, a gente aprendeu que são os conteúdos. Agora, a BNCC traz a palavra objetos de conhecimento para os conteúdos, tá? Ou objetos de aprendizagem, né? Nós temos também os modificadores que vão trazer o contexto. Então, aqui, ó, diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Então, a ação que o aluno vai fazer, né, o objeto de conhecimento que ele vai aprender e aonde que ele vai aplicar, qual o contexto que ele vai aplicar. Todas as habilidades, elas seguem esse padrão, certo? E, né, uma escola que vai trabalhar com o ensino para competência e via habilidades, né, vamos ensinar competências trabalhando habilidades, né, o que vai sair da escola e o que vai ficar nessa escola, né? Então, a gente tem que pensar que as coisas, elas vão se modificar. Algumas, elas saem, outras ficam. O que sai, né? Então, a gente vai abandonar um pouquinho aquela história de trabalhar o conteúdo pelo conteúdo. Por exemplo, lá na educação infantil, o professor vai trabalhar soma, né? E ele não vai contextualizar com nada na vida do aluno. Então, não tem sentido, né? Isso é uma coisa muito ultrapassada. Trabalhar o conteúdo pelo conteúdo não faz sentido para o aluno. Então, é isso que a gente diz, né? Trabalhar o conteúdo pelo conteúdo, só ensinar algo sem contextualização, é trabalhar o conteúdo pelo conteúdo. Que sentido que isso faz para o meu aluno? Nenhum, né? Então, acaba sendo, né, uma perca de tempo, muitas vezes, porque o aluno, ele pode até memorizar, sistematizar, vai tentar decorar, mas ele não vai aprender e ele não vai saber onde aplicar isso. Os conteúdos dissociados de competências, né? Mesma coisa. Então, se eu não penso na competência que eu quero desenvolver, então, não tem por que eu só ensinar conteúdos. Tipo, hoje a aula é sobre história do Brasil, mas que contexto que tem isso, né? Não tem. Então, a gente tem que contextualizar. Como que eu vou contextualizar agora? Pensando em qual competência que eu quero atingir no meu aluno. A valorização desnecessária da memorização, nós sabemos que alguns processos, eles precisam de memorização, precisam de certo nível de sistematização, porém, desculpa, abriu a porta aqui. Porém, né, essa abordagem excessiva da memorização, isso causa vários problemas aí, né? O nosso aluno, ele vai aprender de forma muito simplificada, só pela memorização. Talvez nem vá aprender, né? Porque quando você for contextualizar isso, ele não vai saber, né? Avaliação enquanto emboscada, né? E como sendo a única forma de avaliar. Então, vejam só, gente, hoje em dia faz-se uma crítica muito grande, né, em relação a essa história de vou avaliar para ver como é que tá, ou para, por exemplo, se uma turma teve um mau comportamento, vamos fazer uma avaliação, né? A gente pode pegar esse aluno de emboscada, tem alguns que vão se sair muito bem, outros vão se sair muito mal, alguns que possam se sair muito mal não vão ligar, mas alguns podem sim ligar, podem criar um trauma dessa avaliação, então você vai estar prejudicando o processo de aprendizagem do aluno, né? Então, como sendo também a única forma de avaliar, né, lá no final do processo, também não é algo legal, né? A gente entende, e a BNCC também coloca isso, que a avaliação, ela deve ser processual, deve ser contínua. Então, ela deve acontecer durante o processo do aluno, né? Não só lá no final do bimestre, né? A gente percebe aí que muitas
muitas escolas, assim, em 2020, elas tiveram alguns sustos, né? Porque por causa da mudança ali do ensino presencial para o ensino remoto, né, algumas escolas elas não sabiam como fazer a avaliação ali durante o processo. E no final do processo chegou aquelas notas horríveis. A gente aqui no SAI ficou sabendo de muito, teve muito feedback de escola. Gente do céu, estou desesperado com o resultado dos meus alunos. O que eu faço? Como que a gente melhora isso? Né? Porque optaram por realizar a avaliação lá no final do processo. Quando você faz isso e não enxerga as etapas, né, e quando você não observa o aluno durante o processo, aí você tem surpresas provavelmente desagradáveis. Então, a avaliação ela deve ser contínua, né? E a supervalorização dos conteúdos instrumentais, que é aquela história da repetição, instrumentalização, né? Não é só isso, né, gente? E o que fica, né? São os conteúdos necessários, né, os conteúdos enquanto necessários às competências. Então, para eu atingir uma competência, né, eu vou trabalhar habilidades. Através de quem? Através dos objetos de estudo, né? Então, que são os nossos conteúdos. Então, eles continuam, sim, importantes, mas agora eu tenho que imprimir neles intencionalidade. Eu tenho que colocar intencionalidade nesses conteúdos, né, para eu desenvolver as competências. A prevalência das atividades em grupo, né? O planejamento de atividades desafiadoras, situações problema, a postura de mediação da aprendizagem, né? E o processo de avaliação negociada ou ainda de avaliação contínua, formativa, né, que a gente chama de avaliação formativa. Até, provavelmente, o Rafa, ele passou para vocês, né, que a avaliação formativa é um dos pilares do SAI digital, né? Então, a gente tem vários instrumentos aí que propiciam o professor fazer uma avaliação contínua do processo do aluno, certo? No processo de ensino e aprendizagem desse aluno. Então, gente, temos que focar no que fica, né? E agora, a gente vai dar uma olhadinha, né, aqui na estrutura da Base Nacional Comum Curricular. Quando vocês abrem lá o documento oficial da Base, a gente vai ter essas imagens aqui que eu trouxe para vocês que parecem teclados de computador, né, que eles organizaram dessa forma. Então, eu tirei isso lá do documento oficial da Base Comum Curricular. Então, gente, quando nós temos aqui, né, a educação básica, ela está dividida, né, que é o nosso foco aqui nessa formação é a educação infantil, ensino fundamental, né, e também o ensino médio, que entra dentro da educação básica, né, mas aqui o nosso foco é só a educação infantil e o fundamental nos iniciais. Então, a gente tem aqui, né, os direitos de aprendizagem, né, dentro da educação infantil, e os campos de experiência, né? E depois dos campos de experiência, nós não temos mais nada. A gente só tem esses campos de experiência, né? E parou por ali, né? O que será que acontece, né? Depois a gente tem a divisão, né, dos níveis, grupos ou idades, né? Então, os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, as crianças bem pequenas, as crianças pequenas, né? E dentro disso, nós vamos ter objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Já no ensino fundamental, já aparecem as áreas do conhecimento, que são lá matemática, ciências e suas tecnologias, linguagens, né? Ciências humanas e suas tecnologias. Então, a gente vai ter por área, né? Dentro das áreas do conhecimento, nós temos as competências específicas da área, daí que vem os componentes curriculares, que são as disciplinas, e depois as competências específicas de cada componente, né? E nós dividimos o ensino fundamental, então, em anos iniciais e anos finais, certo? Então, é assim que está estruturado a base comum curricular. Então, vejam só, gente, a educação infantil, né, antigamente nós tínhamos, né, nós tínhamos componentes curriculares na educação infantil, né? Com a nova BNCC, né, passou a predominar agora os eixos estruturantes, né, e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, o que os eixos estruturantes eles contemplam? As interações e brincadeiras, tá? Ali faltou um S, peço desculpas ali, interações e brincadeiras. Então, é isso que vai nortear o trabalho da educação infantil. Ah, o aluno só vai brincar e interagir? Não, porque vai ter intencionalidade pedagógica em cada ação do professor que vai desenvolver os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são quais? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, veja só, gente,
nessa etapa do conhecimento, o que predomina aqui? Né? Predomina a ludicidade, né? Então, uma palavra muito importante aqui para a educação infantil é a ludicidade, né? O professor ele vai trabalhar os direitos de aprendizagem através, né, do eixo estruturante, né, e vai promover a ludicidade. Então, a gente vai ter essa organização. Dentro desses direitos de aprendizagem, nós vamos ter alguns campos de experiências, né? A criança ela vai trabalhar dentro desses campos de experiências. Então, é o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Agora, né, eu acredito assim que vocês, professoras da educação infantil, sabem mais do que eu, né, que, por exemplo, quando você vai fazer uma atividade na educação infantil, né, sobre, por exemplo, né, uma palavra, vamos aprender lá sobre animais, né? Vou pegar um exemplo bem geral, tá, gente? Porque eu não tenho muita experiência lá com a educação infantil. Mas, assim, o professor está trabalhando animais. Diretamente, né, e aproveitando essa levada lá do animal que ele está trabalhando com o aluno, ele já vai trabalhar quantidades, né? Então, uma figura que aparece 5 patinhos, trabalha o número 5, trabalha a letra P, né? Trabalha uma parlenda que envolva a letra P, né? Então, você tem campos de experiências, né? Então, esses campos de experiências, eles são trabalhados de forma integrada nas atividades. É tudo de forma integrada, de forma transversal. A gente não separa, hoje eu vou trabalhar o eu, o outro e o nós, né? Porque, indiretamente, você acaba trabalhando outros elementos, né? Não só um desses campos de experiência. Né? Você aborda e abraça mais campos de experiência em uma única atividade. Depois, né, disso, agora a gente vai pensar um pouquinho aqui no ensino fundamental. Né? No ensino fundamental, anos iniciais e finais, já tem essas áreas do conhecimento, como nós falamos, né? Então, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Então, nós já temos aí a divisão dos componentes curriculares, né? Mas ainda assim, né, e eu acho que eu estou aqui com professoras dos anos iniciais, né, a gente sabe que nessa etapa, ainda assim, nós devemos preservar e incentivar a ludicidade do nosso aluno, né? Tanto que, gente, vocês sabem, né, que o SAI, ele tem esse cuidado, principalmente no primeiro ano, com as crianças de 6 anos, porque elas saem da educação infantil e daí já começam nos anos iniciais. Então, o SAI, ele cuida disso, né, enviando materiais que são comuns lá da educação infantil para o primeiro ano. Por exemplo, a ambientação da sala de aula, né, os alfabetos, o alfabeto ilustrado, os numerais, os cartazes de altura, tudo isso vai para acompanhar e para ainda, né, fazer essa transição mais suave de um segmento para o outro, certo? Então, mesmo sendo ensino fundamental, aqui, a gente tem que pensar, né, que o nosso aluno ainda ele precisa dessa ludicidade, né? E 2021 vai ser um ano que a gente vai precisar trabalhar muito essa parte, né? Porque a gente tem que pensar que o nosso aluno ele ficou em casa o ano de 2020 quase que inteiro, né? Então, a gente precisa estimular essa parte lúdica, né? Porque vai trabalhar indiretamente com a parte socioemocional desse aluno, né? Então, temos que ter esse cuidado também. Então, gente, né? Mas voltando agora para a parte da discussão da BNCC, a BNCC, então, pautada, né, nas 10 competências gerais, competências específicas por área, né? Nós vamos ter aqui as habilidades. As habilidades, elas são numeradas através de um código alfanumérico, né, que mistura números e letras. Então, o primeiro par de letras, ele indica, né, qual que é a etapa. Então, EI para educação infantil, EM para o ensino médio, EF para ensino fundamental. O segundo par de números, ele vai indicar o grupo por faixa etária. Então, aqui, né, o 02, ele indica aqui as crianças bem pequenas que estão no grupo 2, né, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Né? Então, aqui, ele aparece o grupo, enquanto que lá no ensino fundamental, anos iniciais, né, nós vamos ter o ano que a criança está matriculada. Primeiro, 1, né, a 1, 5, primeiro ao 5º ano, certo?
Então, a gente tem essa organização. O segundo par de letras, ele vai indicar o campo de experiências. Por exemplo, aqui, TS, traços, sons, cores e formas. É muito interessante aqui, gente, que eu acabei me antecipando um pouquinho e não comentei, mas dentro de traços, sons, cores e formas, a gente vai ter o trabalho ali, por exemplo, né, do desenvolvimento motor, né, os sons, você já vai trabalhar uma cantiga, você vai trabalhar um vocabulário, cores, a percepção, vai inserir arte, formas, né, já é uma forma de você introduzir o ensino e o pensamento matemático, né, se você for discutir uma forma específica com a criança. Então, as disciplinas, né, que nós tínhamos antigamente na educação infantil agora, elas estão diluídas dentro desses campos de experiências. E o último par de número é a numeração sequencial. Então, que número, qual que é essa habilidade? Para esse grupo, né, para o grupo 2, é a primeira habilidade que aparece. Né? Então, nós vamos ter lá, por exemplo, se o último número aqui for 10, vai ser a 10ª habilidade da educação infantil do grupo 2. Tá? E agora, a gente vai fazer aqui uma análise, né? Dentro dessa habilidade aqui, então vamos ler aqui, ó, educação infantil, aqui nós temos a educação infantil, grupo 3, TS, que é traços, sons, cores e formas, né, e 01, né, que é a primeira habilidade. Então, é utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais e festas. Beleza, mas e aí, onde que está a intencionalidade pedagógica disso? Né? Eu preciso fazer brincadeiras, então, utilizando instrumentos musicais, né? O que eu vou desenvolver na criança? Então, a gente vai olhar sempre para as competências mais gerais, certo? A competência geral. Aliada a essa habilidade, a competência geral é valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então, gente, né, a gente tem essa habilidade que o professor vai trabalhar para desenvolver essa competência geral. Beleza, né? E nós também temos aqui a outra competência geral, né, de utilizar diferentes linguagens verbal, que são, né, oral, visual, motora, como libras, escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como o conhecimento das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, habilidades, ideias, sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, vejam só, gente, essa habilidade, ela vai contemplar duas competências gerais, né, que eu posso desenvolver essas competências trabalhando essa habilidade, né. Utilizando os instrumentos musicais, eu vou, né, valorizar as manifestações artísticas, mas também eu vou trabalhar linguagens. Então, eu estou abarcando duas competências gerais, certo? Tá claro até então? Aí, o que acontece? Agora a gente tem que definir um campo de experiência. Então, dentro desse campo de experiência, nós vamos trabalhar traços, sons, cores e formas, né? A gente vai escolher um campo de experiência para trabalhar a habilidade visando as competências gerais, certo? Opa, apertei sem querer aqui, tá, gente? Voltando. Então, agora eu queria ouvir um pouquinho das professoras aqui, da educação infantil. Olhando para essa tela, né, eu gostaria de saber, assim, de vocês, professoras, que têm muito mais experiência do que eu na educação infantil, como eu falei para vocês, né, na formação de hoje de manhã, eu sou acadêmico de pedagogia, eu ainda não sou professor de outra disciplina, mas estou cursando a pedagogia para reforçar mesmo a minha prática aqui, né? Então, eu nunca trabalhei com educação infantil, eu queria saber agora de vocês, como que vocês trabalhariam isso lá na educação infantil? O que vocês poderiam fazer de ação com as crianças para desenvolver essas duas competências, pensando nessa habilidade e nesse campo de experiência? Alguma professora poderia dar um exemplo? Exemplificar? Será que nós não poderíamos, por exemplo, gente, trabalhar cultura indígena brasileira? Aqui, nesse caso, né, com esses instrumentos musicais, né, aí a gente poderia puxar ali a questão cultural, né, indígena, de alguma festa específica,
né? Não só trabalhar o Dia do Índio, né? Mas trabalhar, né, uma manifestação cultural indígena brasileira, por exemplo, né? E depois, né, convidar o aluno para pensar na diferente sonoridade da língua que eles falam, da nossa língua, por exemplo. Ou não precisa nem ser a cultura indígena só, mas a gente pode pegar uma outra cultura, por exemplo, se a professora quer trabalhar algumas palavras da língua inglesa, será que ela não poderia fazer essa atividade, né, fazendo uma comparação com o português e com a língua inglesa, né, trabalhando oralidade com o aluno, através de instrumentos musicais e músicas dos diferentes países? Será que não seria coerente na visão de vocês? Como que vocês fariam isso, professoras? Hein, Ana? A Ana tá tentada ali para falar. Eu queria ouvir de vocês, porque vocês têm mais experiência do que eu, gente, né? A Kênia é mais experiente aí, ó. Quem que é mais experiente? Tia Kênia, né? Não. Todos nós somos, todos nós trabalhamos, todos nós temos competência e experiência para isso. Vocês estão me ouvindo? Que o meu microfone está com um probleminha aqui. Estou ouvindo, sim. Tá? Ouvindo? Uhum. Beleza. Sim. Olha, essas questões, sons, culturas, eu sempre gosto muito de trabalhar. Por começar pela nossa diversidade humana, que temos várias culturas, diversidades, então isso tudo já tem que ser introduzido desde criança, né? Já com base, não preconceito, todo mundo é igual, né? Então vamos introduzindo. E para o aprendizado da criança, nada melhor do que as coisas lúdicas. Nós, professores de educação infantil, sabemos disso. Que eles aprendem muito com brincadeiras, com jogos, com músicas, instrumentos, construir com reciclagem, saber fazer. Então, tudo isso é muito válido. Nós que somos aí até os anos iniciais, que ainda estamos muito em fase de aprendizado, então isso é muito bom, e eu gosto muito dessas culturas, dessas histórias, porque a gente pode reproduzir de forma clara no entendimento das crianças. Não precisa ser umas palavras difíceis, né? O inglês, para eles, eu acho muito mais fácil o reproduzir deles, porque eles estão no processo de fala, então você sempre tem que falar a palavra certa para ele reproduzir a palavra certa. Então o inglês é muito bem saído também nessa área do infantil. Legal. Obrigado pela sua contribuição. Eu acredito assim que a educação infantil é um oceano, né? É um oceano de possibilidades, porque são muitas possibilidades. Você pode usar muito a criatividade, o professor fica muito mais livre, né, para inovar, para usar, né, e atingir, trabalhar habilidades, né, para desenvolver competências de uma forma muito mais ousada. A Ana gostaria de falar? E também, assim, a brincadeira, né? As brincadeiras na educação infantil, a gente ensina, né? Brincando com os meninos, né? Desenhando, por exemplo, as formas geométricas, eles aprendem, a gente pede ele para pular em cada fórmula, né? No círculo, no quadrado, podemos colocar os números dentro, e assim vai. Os meninos amam brincadeira e, ao mesmo tempo, aprendem. Que legal, né? E vocês conseguem, assim, enxergar que dentro dessa visão, assim, é uma visão mais organizacional, né, que eu estou trazendo aqui para vocês. É você pegar uma habilidade, olhar para as competências, definir um campo de experiência, daí, a partir de então, é só você usar a sua criatividade e desenvolver as atividades com o aluno, né? É algo só para organizar melhor, na verdade, o que vocês já fazem de prática, né? Então, a gente só precisa ter o cuidado, né, de sempre olhar para a base comum curricular, para as competências que nós temos que desenvolver no nosso aluno, quais habilidades que nós temos que desenvolver durante esse tempo que ele permanece conosco, né, para a gente entregar esse aluno da melhor forma possível. Quanto mais experiências a gente trouxer para ele, melhor ele vai sair da educação infantil e vai entrar mais esperto, mais inteligente, mais desenvolvido nos anos iniciais, né? Não que
que esse seja o único objetivo, né? Não é o único objetivo, mas se a gente tem essa intencionalidade, a gente prepara muito melhor nosso aluno para as próximas etapas, né? E, então, agora a gente vai avançar aqui um pouquinho. A organização aqui do ensino fundamental, né, é a mesma coisa. O primeiro par de letras aqui é para indicar ensino fundamental, né? Aqui, ó, nesse caso, 6 e 7 ele dá, né, de 6 a 7, sexto ao sétimo ano, né? Se a gente tem, por exemplo, 6 e 9 é do sexto ao nono ano, ou seja, essa habilidade ela vai ser trabalhada sequencialmente todos os anos. Ela vai aparecer no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono ano, né? Então, como que vai funcionar aqui? Essa habilidade específica aqui, que nós estamos falando aqui de educação física, né? Ela vai ser uma habilidade que ela vai ser retomada do sexto ao nono ano. E qual que vai ser a diferença aqui para o ensino fundamental? É que ela vai ter níveis de complexidade, ela vai ganhando níveis de complexidade. No sexto ano, ela é mais fundamental, e no nono ano, ela está mais engrossada, mais encorpada, certo? Mas a organização é a mesma. Aqui também temos um exemplo, né? Aqui, de língua portuguesa, né? Olha só, língua portuguesa trabalhada do primeiro ao quinto ano. Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos, tipos de balões, de letras e onomatopeias. Então, aqui nós temos a competência geral 4, que é a utilização de diferentes linguagens verbais, né, que nós já vimos lá. Temos o campo da vida cotidiana aqui, que é o campo de atuação relativa à participação em situações de leitura, né, das vivências cotidianas das crianças, jovens e adolescentes, né, dentro de vários espaços, e de gêneros textuais. Então, aqui já aparecem os gêneros textuais. Dentro disso, então, o professor ele quer atingir aqui a competência geral número 4, ele vai utilizar essa habilidade do primeiro ao quinto ano, certo? E, né, então, a unidade temática seria leitura, escuta, né? E a competência específica que nós conversamos lá, que a partir do ensino fundamental nós já temos competências específicas, por exemplo, língua portuguesa tem as suas competências específicas, né, seria compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade. Expressões de subjetividades e identidades sociais e culturais. Então, vejam só, gente, né, aqui a gente também parte, né, pensando na competência geral, né, define a habilidade, né, ou pensa ao contrário. Se eu trabalhar essa habilidade, eu vou atingir qual competência geral? Essa daqui é uma competência geral. Ela não aparece só em língua portuguesa. Ela também vai aparecer em educação física, que temos aqui linguagem visual e motora, né, nós temos em arte, então temos outros componentes curriculares que também atingem essa competência geral número 4, não só a língua portuguesa. Mas para eu potencializar essa competência geral número 4, eu vou ter a competência específica de língua portuguesa, né, que vai me auxiliar a atingir a competência geral número 4 mais rapidamente, né. Aí essa daqui seria específica da língua portuguesa. Então, do ensino da educação infantil para o ensino fundamental nos iniciais, o que muda, né? Que lá, na educação infantil, nós tínhamos o campo de experiência, né? E agora aqui nós temos as unidades temáticas e nós temos as competências específicas que também vão auxiliar o professor a atingir as competências gerais, certo? E como que isso funciona, né? As habilidades e o material SAI digital. Como que é a relação deles dois? Então, o SAI digital, ele trabalha de forma espiral, né? Então, isso significa que as habilidades vão aparecendo em maior nível de complexidade durante a escolaridade, com o intuito de avançar conceitualmente de forma cada vez mais ampla, certo? Então, vejam só, gente, aqui, né, eu trouxe um exemplo, né, e eu já comentei isso pela manhã. Então, por exemplo, quando vocês vão fazer o planejamento das aulas de vocês, né, a indicação sempre é olhar a competência geral que você vai atingir lá no final, né. Se você trabalha com competências específicas dentro do seu componente curricular,
é interessante que você entre lá dentro do portal, não precisa baixar o documento da BNCC, que tem cerca de 800 páginas, e procurar lá dentro. Você vai diretamente no portal. No portal, as nossas competências, elas estão estruturadas, né, por ano e por componente curricular, o que facilita o trabalho de vocês. Então, lá no portal do professor, vocês vão clicar em habilidades da BNCC, tá, gente? Então, cliquem lá, observem lá habilidades da BNCC, e vocês vão ter lá, né, a descrição. Por exemplo, essa habilidade aqui, quando ela aparecer no meu livro, né, eu quero saber o que ela quer dizer. Eu entro dentro da habilidades da BNCC, vocês podem baixar esse arquivo, e você vai lá e vai ver lá que é de expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com um tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado, que é o trabalho de oralidade. Isso vai ser desenvolvido do 1º ao 5º ano, certo? Então, quando essa nomenclatura aqui, esse código alfanumérico aparecer para vocês, lá no encaminhamento metodológico do professor, no livro do professor, vocês recorrem ao portal e fazem a leitura dessa habilidade, para vocês saberem o que vocês vão desenvolver lá no final. E também, gente, nós temos que pensar agora em questões socioemocionais. A Base Nacional Comum Curricular, ela traz essa questão muito forte, que é o desenvolvimento de competências socioemocionais. Como nós falamos há pouco, né, a educação infantil, né, a palavra-chave ali, uma das palavras que é mais focada é a ludicidade. E vocês concordaram comigo quando eu falei que é fundamental também, que no fundamental, nos iniciais, primordial, né, que a gente mantenha essa ludicidade para o nosso aluno. Então, o trabalho de ludicidade ele envolve competências socioemocionais, né, que aparecem lá na Base Comum Curricular, que são a autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania, né. Então, né, vocês podem ter dentro daquela mandala da BNCC, né, por exemplo, aqui a autogestão, entender o mundo do trabalho e planejar o seu projeto de vida para fazer escolhas em relação ao seu futuro, né? O autoconhecimento e autocuidado é de conhecer-se, apreciar-se, reconhecer suas emoções, ter autocrítica para cuidar da sua saúde física e emocional. A empatia e a cooperação é exercitar a empatia e o diálogo para fazer-se respeitar, promover o respeito ao outro, valorizar a diversidade, como a professora falou, né, que trabalha questões de diversidade e preconceito. E autonomia, agir pessoal e coletivamente para tomar decisões segundo princípios éticos, né? Então, como a gente está focando aí na BNCC para esses segmentos, é importante vocês terem essa noção que a BNCC ela traz essa questão socioemocional que, né, é muito fácil de trabalhar nesses dois segmentos, né? E até mesmo por causa da proposta do segmento, de você trabalhar campos de experiência, né? Você vai ter ali uma facilidade muito grande de trabalhar o lado socioemocional. E agora, gente, nós vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material, em algumas sugestões, né? Então, em 3 anos, livro 1 da educação infantil, né? Aqui, por exemplo, nós temos, né, a organização do livro do professor. E essa atividade aqui é conhecer você e muito mais, né? Então, tem um encaminhamento metodológico. Nós estaremos trabalhando a competência geral número 8. Autoconhecimento e autocuidado, né? Filosofia do 2º ano, né? Do livro 1 do Fundamental 1, né? Nós temos aqui, ó, aprender brincando, né? Recorta as imagens da página 45 do material de apoio, né? Aí você vai ter lá, e quando 2 pessoas pensam diferente, né? Você já parou para pensar sobre quando 2 pessoas estão conversando e têm pensamentos diferentes sobre o mesmo assunto? O que isso significa? Vamos investigar melhor esse assunto, né? Então você está trabalhando em empatia e cooperação. Aí você vai escolher as habilidades ou vai trabalhar habilidades específicas para atingir essa competência geral. No ensino fundamental nos iniciais, o material tem como ponto de partida situações vividas cotidianamente pelos alunos e que geram algum tipo de preocupação ou conflito, né? Por exemplo, aqui, né, nós temos aqui, né, com a lupa na mão, que é um box lá da educação infantil, dos anos iniciais. Com a ajuda do seu professor, pergunte a 3 colegas qual o pensamento deles a respeito dos itens a seguir, sobre unicórnios, felicidade, amigos, casa e pensamentos. Então, o professor ele já vai trabalhando esse lado socioemocional para fomentar discussões posteriores.
E, para a gente fechar aqui essa parte, né, eu trouxe aqui um exemplo, né, da educação infantil, perdão, do ensino fundamental, primeiro ao 5º ano, que é aquela habilidade, né, que nós tínhamos lá, ela vai sendo trabalhada ao longo do tempo, né, que no primeiro ano, o aluno ele vai, né, fazer o intercâmbio oral, ouvindo com atenção e formulando perguntas. Depois, ele já vai falar no 2º ano para diferentes interlocutores. No 3º ano, ele já vai explicar, compreender explicações, manifestações e opiniões sobre o assunto. No 4º ano, ele já vai participar do intercâmbio oral, que é comum, olha só, né, a participação do intercâmbio oral é comum, mas ele também vai fazer colocações e considerações às anteriores, vai manifestar e escolher opiniões, e no 5º ano, ele já vai ter desenvolvido, né, a habilidade de argumentar e contra-argumentar através dessas mesmas situações de intercâmbio oral. Então, observem aqui, professoras, que as habilidades, elas são, né, trabalhadas de forma menos complexa em determinados níveis e mais complexa em outros. Então, por isso que a gente retoma sempre as habilidades. As habilidades, elas não é que essa habilidade é do 8º ano, né? Ou essa habilidade aqui é do 4º ano e acabou, né? Então, elas são retomadas várias vezes para que o professor ele possa atingir as competências que estão relacionadas a essas habilidades. Isso está claro para vocês? Tá tranquilo, pessoas? Professoras? Tá tranquilinho? Legal. E aqui eu também trouxe mais alguns exemplos sobre isso, né? Então, aqui no primeiro ano do ensino fundamental, do ensino fundamental nos iniciais, primeiro ano, a gente tem algumas atividades aqui relacionadas, né, à parte de ciências, né? E você olha, você pensa que é ciências, mas na verdade ele está lá em língua portuguesa, né? Então aqui nós vamos ter conhecendo as vitaminas, né? Então a gente vai ter lá o que são as vitaminas, aí nós vamos ter a definição de verbete de enciclopédia, que é um texto que nos ajuda a conhecer mais determinado assunto ou que explica um conceito, né? Então, é um texto científico, né, tá? Que tem um fundamento científico. Depois nós temos o trabalho com infográficos, né? Então, veja só, os gêneros propostos são os infográficos, são o infográfico e o verbete da enciclopédia, trazendo dados científicos sobre os tipos de alimentos e logo, após um trabalho de sistematização sobre o tema, estilo, composição desses gêneros. Então, a gente vai ter aqui isso sendo trabalhado no primeiro ano. No segundo ano, né, nós vamos ter a construção de um mini verbete, né? Então, aqui nós temos a proposta de uma produção de um mini verbete de enciclopédia, já contendo o formato, tema e estrutura do verbete apresentado para os alunos. Então, aqui nós vamos ter aqui, né, aqui um verbete de enciclopédias falando sobre o animal gato, tá? Então, veja só, no primeiro ano ele começou a construir o conceito de verbete, né? Aqui nós tínhamos, né, essa construção do conceito de verbete através de infográficos, uma linguagem bem mais visual. Já no segundo ano, nós temos a construção de um mini verbete através de um texto. Então, vocês reparam aqui que o objeto de estudo está dentro de língua portuguesa, né? Dentro desse componente curricular de língua portuguesa, mas ele foi retomado e agora ele vai ser aprofundado. Primeiro ele é trabalhado através de um infográfico, depois ele é trabalhado através de um texto. Já conseguiram perceber que é a mesma habilidade que está sendo desenvolvida, mas com um aprofundamento maior? Dá para perceber isso, professoras? No nosso material? Dá, né? E aonde que vocês vão traçar um norte? Vocês podem, né? Ah, mas eu só sou professora do primeiro ano, não sou professora do segundo ano. Tem o livro da coordenação que auxilia vocês, gente. Vocês podem entrar lá no portal, acessar o livro da coordenação, ou pegar o material físico na secretaria, visualizar quando que esse assunto retorna, ou quando que ele já foi trabalhado. Ah, eu sou professora do terceiro ano, quero saber como que foi trabalhado isso no segundo ano. Dá tranquilo através do livro da coordenação que tem o programa anual. Mais um exemplo aqui, né, um tema de pesquisa científica, né? Então, essa sequência, além de aprofundar o trabalho com o texto de divulgação científica trabalhado lá no segundo ano, né, propõe uma pesquisa
Então, agora o aluno ele já está indo para um outro nível, né? E aqui é uma pesquisa relacionada aqui à germinação, certo? Vai começar aqui a trabalhar pesquisa científica sobre germinação. Nada impede aqui também, né, de fazer uma atividade interdisciplinar com um professor de ciências, né? Então, veja lá a Kemily, né, que falou para mim hoje de manhã que era professora de ciências, ela já pode aí traçar ações interdisciplinares com a professora de português aí com esse trabalho, né, que fica muito legal, dá para desenvolver um projeto. E depois, no 4º ano, ó, olha só, a gente já vai ter aqui, né, os textos científicos, né, então aqui nós vamos ter um trabalho com os nomes científicos e suas características, né, nos textos, a função e o lugar de publicação, além de finalizar com um verbete de enciclopédia. E uma exposição oral que já era prevista desde o 3º ano. Então, vejam só, gente, aqui o aluno ele já vai partir agora para um texto científico e um verbete, e também ele vai fazer exposição oral, né? Então, essa habilidade aqui, ela foi, né, de desenvolvimento ou leitura de textos científicos, desde o verbete até um texto científico, né? Ela foi sendo desenvolvida desde o 1º ano e ela está fechando aqui no 4º ano, tá? Aqui no 5º ano, veja só, nós também temos aqui, né, dentro de língua portuguesa, com investigações sobre curiosidades de onde vieram os dinossauros, né, com a leitura de um mapa, finalizando com a pesquisa e produção do texto de divulgação científica. Novamente, uma atividade bem parecida lá com a do 4º ano, mas agora com uma outra temática, né, sobre os dinossauros, né, e criança adora dinossauro. Então, gente, né, vejam só, como vocês perceberam, né, a gente vai tendo um aumento gradativo de nível de complexidade. Quem que coloca, né, quem que apresenta para nós e teoriza esse aumento gradativo de níveis de complexidade? É o Bloom, né, o Benjamin Bloom. A taxonomia de Bloom, ela nasceu lá em 1956, se não me engano. Foi mais ou menos por essa época, 56, 58, agora não estou lembrado. E o Bloom, ele coordenou um grupo de psicólogos que eles decidiram hierarquizar, né, as funções cognitivas, né, os objetos, como que o cérebro aprende. Ele hierarquizou. Então, eles colocaram os níveis de menor hierarquia, né, e depois de maior hierarquia. Em 1999, essa taxonomia ela foi revisada. Então, ela foi revisada e foi mudado algumas coisinhas ali e foi inserido um nível de hierarquia superior ainda a todos. Então, qual foi esses níveis aqui, né? Então, o primeiro nível é o nível de lembrar, né, de reconhecer, de recordar, de visualizar alguma coisa. Depois nós temos entender, né, que o aluno ele já vai fazer relações com o que ele lembra, né, e o professor já vai começando a introduzir conteúdo relevante para esse aluno. Depois o aluno vai aplicar isso que ele aprendeu em outra situação, a fim de analisar e avaliar. O último nível que foi colocado agora em 1999, né, é o nível de criar. Então ele entende que se o aluno ele é capaz de criar uma solução para um problema, né, esse aluno ele vai atingir o grau máximo de uma habilidade máxima, certo? Então, observem, gente, quando nós falamos de habilidades e competências da BNCC, a gente tem que dar uma olhadinha lá na taxonomia de Bloom, que ela fundamenta o que é uma habilidade e o que é uma competência por níveis de hierarquia, das menos complexas para as mais complexas. Vocês conseguiram enxergar, nesse exemplo que eu trouxe ali do ensino fundamental, do verbete, do texto científico, né, do verbete de enciclopédia, a evolução da hierarquia da habilidade? Vocês conseguiram compreender ou visualizar isso? É que primeiro o aluno ele só visualiza o que é um verbete, através do infográfico, de um texto bem curto, adaptado à idade dele. Depois ele faz o mesmo, né, através de um texto. Depois ele é convidado a fazer uma pesquisa científica. Daí no 4º ano ele já entra com a oralidade, que ele vai mostrar os resultados dessa pesquisa científica. Os graus de complexidade não estão aumentando para desenvolver uma mesma habilidade? Sim ou não, professoras? O que vocês acham? Vocês acham que sim ou acham que não? Conseguem visualizar esse aumento hierárquico ali das habilidades e competências?
Tem umas cabecinhas assim, tem umas cabecinhas assim. O que vocês acham? Acham que sim? Então, a ideia é que, né, que vocês consigam visualizar isso, né, até mesmo nas atividades do material impresso do site digital, né, que eles vão crescendo e o nível de hierarquia vai acompanhando, tá? E vejam só, gente, falando um pouquinho agora do SAI, né, eu trouxe aqui a nossa mandala, né, e a proposta pedagógica do SAI, ela envolve protagonismo, rigor conceitual e conteúdo relevante, complexidade de saberes múltiplos e transformação da realidade. Então, quando o SAI ele planeja, né, essa mandala, ele coloca a intencionalidade pedagógica aqui, né? Então, esses daqui são os nossos pilares pedagógicos. O protagonismo, colocando o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem, né? Quando ele pensa, quando ele expressa suas opiniões, quando ele traz sua cultura, né, seu repertório cultural, né? Quando ele desenvolve autoconhecimento, a gente coloca ele como centro, né? Então, o professor ele faz aquelas atividades de sensibilização, de escuta, do conversa vai, conversa vem. Aí, depois que ele recolhe todas essas informações, ele vai partir para o rigor conceitual e conteúdo relevante com esse aluno, né? Então, ele vai trabalhar o objeto de estudo propriamente dito, né? Então, ele vai desenvolver o pensamento crítico e criativo, o conhecimento, a argumentação, a comunicação, de forma, né, sempre hierárquica, porque isso sempre acontece em todos os anos, né? Depois disso, que o aluno ele conhece um conteúdo, ele vai ter complexidade e saberes múltiplos, ele vai desenvolver essa complexidade, ele vai linkar um conhecimento, um conteúdo com outro, né? Então, ele vai ficando cada vez mais competente, nós vamos desenvolvendo competência nesse aluno através dessas habilidades, né? Então, o professor ele vai desenvolver empatia, cooperação, argumentação, né? Até mesmo o repertório cultural e o projeto de vida desse aluno, porque ele já vai tendo uma visão maior de mundo. E depois, né, o aluno ele está competente para transformar sua realidade, né? Então, ele vai saber criar soluções para situações complexas do dia a dia, ele estará competente. Então, aqui, né, a gente tem que enxergar os pilares pedagógicos que vocês trabalham no material impresso do SAI, né, com essa levada, porque eles atendem às 10 competências gerais da BNCC. Se ele atende às 10 competências gerais e abarca essas competências gerais, cabe ao professor, né, observar quais habilidades ele vai desenvolver e trabalhar com seus alunos para atingir essas competências gerais ou até mesmo as competências específicas de cada componente curricular de cada área, né? E só um pouquinho, gente. Opa, peraí, só um minutinho. Eu acho que eu abri o meu outro arquivo. Só um pouquinho aqui. Acho que eu parei de compartilhar, né? Só parar aqui um minutinho a apresentação. Então aqui, gente, a gente vai... Só vou fazer uma... Aqui. Aí, eu acabei não alterando aqui esse. Então, gente, agora nós vamos discutir aqui um pouquinho. Ficou claro, professoras? Vocês estão muito quietinhas. Tá claro? Tá dando para entender? Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Sim, não, talvez. A Adriana já fez um positivo. A professora ali que tá com fone de ouvido, o nome de José Antônio, professora. Você fez um sinal aqui? Eu me chamo Maria Lúcia, sou professora. Oi, Maria. Do primeiro ano. Tudo bem. Só estou usando do meu esposo, mas a professora... eu imaginei. Tá claro para vocês, pessoal? Né, que a gente conversou bastante e falou bastante, né? Então, agora a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a nossa ação docente, mas não vou tomar muito tempo aqui. Então, assim, só deixa eu voltar aqui. Então, agora, a gente vai pensar um pouquinho, né, em quais seriam as competências para o professor contemporâneo para que ele consiga trabalhar essas habilidades e desenvolver competências no aluno, né? A primeira, que a gente já comentou, a mediação, né? Para mediar o conhecimento com o universo do aluno, né? É importante, né,
colocar o aluno como protagonista, né, realizando mediação, né, nunca chegar ali como dono do saber, né. É muito importante que a gente, como professor, considere as vivências do nosso aluno, né, vocês mais do que qualquer pessoa sabem dessa importância, sabem como que é necessário você perguntar como que é até mesmo a rotina da casa do aluno, deixar que ele fale, né, para depois você ir desconstruindo esses saberes e construindo novos saberes, né, então isso é muito importante. Né, então, para a gente ser um professor mediador, né, para a gente, né, desenvolver um aluno capaz de mediar conflitos também a partir da nossa experiência. Promoção do protagonismo discente, né, então tornar o aluno protagonista, né, então um aluno autônomo na gerência de sua rotina, de seus estudos, na construção do conhecimento, no desenvolvimento do pensamento crítico, oportunizar situações contextualizadas e desafiadoras, dotar o aluno para buscar conhecimento, né, tudo isso aí é transformar o nosso aluno em protagonista, é dar voz ao nosso aluno, né, então a gente não pode agir como se os conhecimentos que ele traz de casa não fossem fundamentais ou necessários, né. Colaboração, né, trabalhar colaboração com o nosso aluno, né, o conhecimento é construído em comunidades de prática, né, para cumprir essa tarefa com excelência, utilizar espaços online para o compartilhamento, experiência de troca de conhecimentos por meio de trabalhos, avaliações coletivas, né, nós temos uma tendência muito grande aí, também de atividades e da pedagogia mesmo, né, de metodologias colaborativas dentro e fora do campo educacional, né, a gente fala muito disso hoje em dia, porque, por exemplo, em grandes empresas, essa cultura da colaboração, ela entra muito, né, do trabalho em equipe, né, porque o nosso aluno, ele não vai vivenciar só a escola, né, com outras pessoas, ele vai conviver a vida inteira com pessoas, então é muito importante que o professor desenvolva trabalhos em equipe, né, colaborativos, né. Comunicação, articulando ideias de diferentes ambientes, usando todos os protocolos de comunicação, né, usando linguagens disponíveis, interpretando o que o outro está dizendo, né, então, desenvolver a comunicação no nosso aluno, né, transformando ele em um aluno com poder crítico e argumentativo, criatividade, proporcionando exercícios que permitam desenvolver detalhes e riquezas de um fato ou de um processo, né, fazer diagnóstico cognitivo, né, descobrir se cada aluno aprende e saber personalizar esse aprendizado, né, como cada aluno aprende, na verdade, e nós sabemos que nós temos vários tipos de inteligências, então nós professores também temos que nos atentar a esse fato, né, das múltiplas inteligências e potencializar e valorizar elas, né, para a gente desenvolver habilidades dos nossos alunos, independente das diferenças. Curador do conteúdo, né, então, como que as informações que estão disponíveis, né, como que o professor vai direcionar essas informações que estão disponíveis com boa qualidade, né? Então, é muito interessante, e isso é uma qualidade que o professor deve ter hoje em dia, né, e acho que ficou evidente, né, em 2020, que foi necessário, né? Então, eu sempre falo nas formações aqui com os professores, quando a gente está trabalhando, por exemplo, as formações sobre os produtos do SAI, né, por exemplo, a escola digital. Quantas vezes esse ano eu já estava no SAI, né, em 2020, mas eu ouvia os meus colegas falando da questão de envio de atividades do YouTube, né, de vídeos do YouTube. Até onde que isso é seguro ou inseguro de fazer, né? Então, a gente tem que ficar atento, né, e a gente tem que pensar que o nosso aluno, né, ele precisa de um material que esteja alinhado em termos de linguagem, com a sua realidade. Ele tem que ter qualidade, tem que estar condizente com o que eu estou fazendo em sala de aula, né? Então, o professor tem que fazer uma curadoria do conteúdo, né, antes de enviar para o aluno. Então, o professor tem que estar antenado a isso. Ele tem que ser um líder de equipe, porque ele vai fazer um papel de mediador, né? Ele tem que investir na sua formação continuada, que é o que vocês estão fazendo hoje, né? Lembrando aí, fazendo uma propaganda, mas nós temos lá os momentos pedagógicos no portal do SAI, que tem cursos com certificação para professores de vários temas. Aí vocês podem conversar com a coordenação da escola de vocês, a coordenação passa para a assessoria, e vocês podem se desenvolver, né? Continuar estudando, que é muito importante. E
apropriação de tecnologias, né? E em 2020, mais do que nunca, a gente precisou de nos apropriar de tecnologias, diferentes recursos, né, para a gente atingir o aluno. E eu coloquei esses slides mesmo para a gente pensar, né? Porque para eu desenvolver habilidades e competências nesse cenário que nós vivemos, nós temos que nos reinventar como professores. Trabalhar de forma interdisciplinar, como nós vimos ali no exemplo, né, daquela questão ali dos textos, dos verbetes científicos, do texto científico que está lá em língua portuguesa, mas pode ser trabalhado com a professora de ciências, né? Então é muito importante a interdisciplinaridade, possuir habilidades socioemocionais, né? E aqui eu coloquei alguns pontos, né, que o material possui, né, que facilitam vocês a desenvolver, né, essas habilidades e competências como professores, né? Então nós temos lá os ícones de atividades em grupo, de interação, né, de roda de conversa, onde se trabalha oralidade, de escuta, de conversa, né? O fazer arte e produzir, vamos produzir, que trabalha a criatividade, né? E no nosso material, nós também vamos ter lá, para desenvolvimento da habilidade de autoconhecimento do aluno, né? Isso está lá no material dos anos iniciais, nas últimas páginas, né? Então, professoras que já foram professoras no ano anterior, os novos professores, fiquem ligados que no final de cada capítulo, nós temos uma página de autoavaliação, em que o aluno é convidado para fazer a autoavaliação, né, do que ele sabe, do que ainda ele tem dúvida, ou do que ele ainda não sabe. Então, apesar de que, se você olhar à primeira vista, você pode, nossa, será que eu vou ter que trabalhar isso com o meu aluno, deixar ele pintar? É importante, é um momento de avaliação formativa, porque o professor ele pode já criar um termômetro. Se ele observa que os alunos estão com muitas dúvidas ou ainda não sabem aquele conteúdo, né, o professor cria estratégias de retomada, né, envia materiais, por exemplo, lá da escola digital para o aluno, enfim, cria estratégias, né. Então, o material, ele permite essa autoavaliação, né, e desenvolve o autoconhecimento, a autorreflexão do aluno, né. Lá dentro do material do site tem os momentos pedagógicos de formação continuada, que eu falei para vocês, né, e também da utilização das tecnologias, né. Então, para desenvolvimento lá daquela competência, né, do letramento digital, né, o SAI, ele tem todas essas tecnologias aí, né, SAI Notifica, simulados, livro digital, o portal, as plataformas de literatura, plataforma adaptativa, realidade aumentada, tudo isso aí propicia, né, o desenvolvimento do professor, né, nas suas qualidades, e também do aluno, porque se o professor se desenvolve, vocês vão conseguir desenvolver o aluno também. E é isso. Eu acabei esquecendo de tirar a foto aqui do Rafael, porque essa apresentação aqui foi ele que estruturou primeiramente e agora eu utilizei, certo? Então, era isso, professores. Olha o plágio. Oi? Olha o plágio. Olha o plágio, né? E eu fiz adaptações, mas acabei esquecendo de tirar a fotinha do seu Rafael ali. Então, professoras, né, o intuito hoje, né, era que a gente discutisse, né, o trabalho, né, a BNCC na ação docente de vocês, né? Então, para a gente desenvolver habilidades e competências, trabalhar competências por meio de habilidades, a gente vai ter que inverter um pouquinho o nosso olhar como professor. Não só explicar o conteúdo pelo conteúdo, né? Primeiramente, dar uma olhada lá nas competências gerais, nas competências específicas, pensar na habilidade que você vai desenvolver, aí depois, o conteúdo, né, ele vai ser como se fosse o meio de transporte para você chegar lá, né? O objeto de estudo é o meio de transporte para você desenvolver isso com o aluno, certo? E para isso, né, a gente tem que pensar a nossa prática, pensar que nós somos professores e que nós necessitamos nos reinventar, que nós também necessitamos nos desenvolver. É importante esses momentos de reflexão, certo? Eu não sei se vocês teriam alguma questão para levantar aí nesses momentos finais. Se ficou alguma dúvida, se vocês queriam alguma colocação. Ninguém tem dúvida? Eu não sei se a Laís é da coordenação.
Oi, pessoal. E aí, ninguém tem dúvida? Fez sentido o nosso bate-papo? Fez sentido para vocês? Sim. Com certeza. Que bom. Bem proveitoso. Ô, Laís, Oi. foi muito bom, porque, assim, além disso, como ele explicou, a gente já teve acesso ao material, principalmente do professor, vem lá os objetivos, tudo, e tem lá as normas da BNCC, que naquela atividade é realizada aquelas propostas de competências, habilidades. Então, no nosso livro está muito bem explicado, e foi muito bom esse esclarecimento aí também. Isso aí, gente. Usem e abusem lá dos encaminhamentos metodológicos do livro do professor, porque, assim, são sugestões, né? Vocês podem ou não seguir, mas são sugestões que foram pensadas, né? E estão já alinhadas a essas habilidades e competências. Então, por que não utilizar, né? E a gente, quando nós fazemos a leitura, né? A gente aumenta o nosso repertório, né? Isso é evidente, assim, que fazendo mais leituras, a gente vai aumentar o nosso repertório. Lá no livro do professor, sempre lá tem o ícone para saber mais, que tem direcionamentos para outros arquivos, outros documentos, dicas de filmes para aprofundar, né? Então, é muito legal e é muito importante que a gente se planeje, né? Fazer o planejamento é muito importante. Hoje de manhã eu comentei, né, que como que o professor ele vai desenvolver habilidades e competências no aluno, né? É pensando no seu planejamento, né? Então, não só ensinar o conteúdo, né, mas imprimir intencionalidade no que vai ser ensinado, né? Onde que eu quero chegar? Então, se você faz isso, você já está desenvolvendo aí habilidades e vai desenvolver competências no seu aluno, né? Beleza, professoras? Beleza. Muito bem. E agora, aguardamos a Dani ou vocês vão para outra reunião? Como é que vai? Que isso, né, Laura? Ué, não pode cuspir, não. Laís. Podemos encerrar ou vocês vão ter outro momento? Laís. Pode sim, Vanderlei. Beleza, então, gente. Então, novamente agradeço aí a oportunidade e a disponibilidade de todos, né? Agradeço a Laís, a Dani, todos lá do Colégio Atlas. Tá bom? Foi um prazer. E é isso. Até mais. Obrigado. Até mais, tchau, gente. Foi muito bom. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.